a sua casa e a sua família poderosamente. Irmãos, sabemos que estamos vivendo nos últimos dias nessa terra, aonde muitas pessoas não estão preocupadas com as suas vidas espiritual. E nesse vídeo eu vou falar sobre o fim está próximo, tá bom? Olha o que diz aqui no livro de Apocalipse, capítulo 14, versículo 16. Então vi outro anjo voando muito alto, com uma mensagem eterna do Evangelho para anunciar aos povos da terra, a todas as raças, tribos, línguas e nações. Ele disse com voz forte: temam a Deus e louvem a sua glória, pois já chegou a hora de Deus julgar a humanidade. Adorem aquele que fez o céu, a terra, o mar e as fontes das águas. Meus irmãos, após João ter essa visão, os 3 anjos anunciam o dia do juízo final, em que as pessoas que adoravam o monstro, ou seja, o anticristo e a sua imagem, serão castigadas para todo sempre, mas os servos de Deus terão descanso. Aqui a mensagem dos 3 anjos. Sabemos que após a segunda vinda de Cristo, a volta de Jesus vai ter 2 etapas. A primeira etapa, Jesus arrebata a noiva, Jesus arrebata a igreja. Quando eu falo igreja, eu estou falando de pessoas que estão vivendo para Deus. Jesus, ele vai arrebatar uma igreja que vive em santidade. Jesus não vai arrebatar uma igreja, uma noiva prostituta. Jesus, ele vai arrebatar uma igreja que vive em obediência, que vive em santidade. Já quando acontecer o arrebatamento da igreja, vai se cumprir 2 Tessalonicenses capítulo 2, do versículo 7, a misteriosa maldade já está agindo, mas o que está para acontecer, acontecerá somente depois que for afastado aquele que não deixa que isso aconteça. Então o perverso aparecerá, e o Senhor Jesus, quando vier, o matará com o sopro e o destruirá com sua gloriosa presença. Quando o arrebatamento acontecer, vai se cumprir 2 Tessalonicenses, capítulo 2, versículo 7, e também vai se cumprir 2 Tessalonicenses, capítulo 4, versículo 7, que diz assim, diz assim, 1 Tessalonicenses capítulo 2,
Segunda, aliás, Segunda Tessalonicenses, capítulo 2, versículo 7, versículo 17. Não é a primeira, meus irmãos. 1 Tessalonicenses 2, versículo 17, que diz assim: Primeira Tessalonicenses, capítulo 4, versículo 17, diz assim: Então, nós, os que estivemos vivos, seremos levados nas nuvens, junto com eles, para nos encontrarmos com o Senhor nos ares, e assim ficaremos para sempre com o Senhor. Portanto, animem uns aos outros com essa palavra. Então, quando Jesus arrebatar a igreja, vai se cumprir 1 Tessalonicenses capítulo 4, verso 17 e 2 Tessalonicenses capítulo 2, verso 7, que fala sobre o anticristo. O que está impedindo o anticristo de aparecer é o Espírito Santo, tanto que diz assim: a misteriosa maldade já está agindo, mas o que está para acontecer acontecerá somente depois que for afastado aquele que não deixa que isso aconteça. Quem é aquele? O Espírito Santo, que não deixa que o anticristo ele apareça agora. Porém, o anticristo, meus irmãos, já está agindo no mundo atual. O anticristo já está agindo nesse século presente. Então, precisamos entender que o arrebatamento está muito próximo de acontecer. Jesus, ele disse que nos últimos dias haverá fomes, guerra, rumores, porém é o princípio das dores. Então precisamos entender que tudo isso está se cumprindo, porém a gente tem que ficar firme com Cristo nessa terra. Então você precisa entender que Jesus ele vai voltar em um abrir e piscar de olhos. Quando Jesus ele voltar na primeira etapa, na primeira vinda, vai ter pessoas que vai estar na praia, vai ter pessoas que vai estar no shopping, vai ter pessoas que vai estar bebendo cerveja, bebendo uísque, vai ter pessoas que vai estar traindo a esposa, vai estar traindo o marido, vai ter pessoas que vai estar usando droga, vai ter pessoas que vai estar roubando, e Jesus ele vai voltar, e precisamos entender que a volta de Cristo é eminente, ou seja, Jesus ele não precisa do tempo para voltar. Jesus não precisa de circunstância para voltar. Jesus não precisa de nada para voltar. Pedro, e por que Jesus não voltou logo? Por causa da misericórdia de Deus. Deus ainda quer salvar mais pessoas, mas a volta de Jesus está próxima. Se você for observar
até o desenho do Simpson anunciou sobre a volta de Jesus. Eles fizeram uma encenação sobre a volta de Jesus. Irmãos, a gente que serve a Deus tem que se alegrar com a volta de Cristo, porque a gente vai habitar na cidade celestial, a gente vai habitar na morada do Altíssimo, a qual está escrito em João 14: não turbe o vosso coração, mas creia em Deus, creia também em mim. Na casa de meu Pai há muitas moradas. Jesus está dizendo: no céu tem morada para tua casa, no céu tem morada para tua família, no céu tem morada para o teu marido, no céu tem morada para o teu filho, no céu tem morada para tua esposa. Irmãos, o paraíso, o céu, a cidade santa é um lugar aonde vai habitar os salvos. Lá não teremos mais dor, lá não vai ter mais morte, lá não vai ter mais choro, porque o Senhor enxugará dos vossos olhos toda lágrima. Então, na segunda vinda de Jesus, e o Senhor Jesus, quando vier, o matará com o sopro e o destruirá com sua gloriosa presença. Na primeira vinda, Jesus arrebata a igreja. Na segunda vinda, Jesus vem com a igreja, e Jesus, ele vai matar o anticristo, vai lançar o anticristo, o falso profeta, e o diabo e todos aqueles que não foram encontrados no livro da vida, no lago de fogo e enxofre. Então aprenda: o diabo, ele vai ser lançado no lago de fogo. O anticristo, ele vai ser lançado no lago de fogo. O falso profeta será lançado no lago de fogo. Então, você precisa se arrepender e entregar sua vida para Jesus, porque o tempo está próximo, o fim está próximo. Desperta tu que dorme, porque o tempo está próximo.